Hazbin Hotel é ruim. Não é uma série horrorosa, mas é uma experiência bem sensal e que no fim acabou sendo só um enorme desperdício de potencial de algo que poderia e deveria ser realmente incrível e único, mas que acabou sendo só mais do mesmo. Eu fico muito triste com isso, pois o universo de Hazbin Hotel é muito rico e não tivemos a chance de explorarmos esse tão incrível mundo infernal em toda a sua glória. Oh, hell no! Don't listen. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Pois, bom dia, eu sou o Matroz e hoje vamos falar de Helluva Boss e como essa série lançada direto para o YouTube é 1000 vezes melhor que seu irmão mais velho que foi lançado na Amazon. Pra quem não sabe, Helluva Boss é um spin-off que se passa no mesmo universo de Hazbin Hotel, e ambos foram criados pela mesma pessoa, a nossa grandiosa e um pouco polêmica Vivez Pop. Mas sobre o que é Helluva Boss e por que ele é melhor que Hazbin Hotel? Enquanto em Hazbin Hotel nós temos uma história um pouco mais contida e bonitinha de certa forma, Helluva Boss já chuta o balde e mostra a realidade nua e crua do inferno. Esqueçam as musiquinhas fofas, personagens amigáveis e uma ideia de redenção ridícula. Aqui nós vemos como o povo do inferno realmente vive e quais são suas histórias e suas dificuldades, enquanto acompanhamos uma narrativa 1000 vezes mais emotiva, bem escrita e coerente. Semelhante a Hazbin Hotel, Helluva Boss meio que não traz só um protagonista, mas sim um grupo de personagens onde todos são muito carismáticos e têm suas motivações, sonhos e relações. Porém, diferente de Hazbin Hotel, em Helluva Boss a gente realmente se importa com os protagonistas e nos apegamos a eles. Em Helluva Boss nós temos o grupo de assassinos profissionais IMP. Esse grupo é formado pelo chefe Blitz, pelo casal Millie e Moxie e pela Furry Luna. Sim, uma furry. Mas aí você pode me perguntar, qual seria a utilidade de ter um grupo de assassinos no inferno? É aí que entra a genialidade desses capetinhas. Pois nessa agência, eles são contratados por outros demônios para irem para o mundo dos humanos e assassinarem alvos específicos que fizeram algo contra esses clientes enquanto eles eram vivos. Já dá pra perceber o quanto o Helluva Boss explora, expande e explica bem mais desse universo apresentado lá no piloto de Hazbin Hotel. E acredito que a coisa mais importante que é explicada aqui, mas que eles nem se importaram em abordar em Hazbin Hotel, é a diferença das almas que são conduzidas para o inferno para receberem a punição daqueles que são nascidos e criados no inferno. Nem todo mundo que tá no inferno são pecadores que merecem punição. O inferno tem sua própria civilização com famílias, trabalhos e tudo mais. E essa informação seria muito útil para entendermos a merda da ideia de redimir esse povo, né, Charlie? Só vendo o Helluva Boss, nós enfim entendemos que tem até mesmo crianças e pessoas completamente inocentes que nasceram no inferno e não merecem jamais ser exterminadas pelos anjos. Tiveram sua chance, meu pau na sua mão. Sinceramente, as duas séries são igualmente interessantes e ambas têm ótimos personagens e apresentam uma ótima ideia para movimentar uma excelente história. Mas só de nós entendermos mais do universo e termos uma trama bem mais fechadinha e desenvolvida, já deixa bem claro do porquê Helluva Boss faz um trabalho muito melhor em nos inserir nessa tão criativa releitura do inferno. Tudo que eu senti falta em Hazbin Hotel, eu encontrei em Helluva Boss. Até mesmo as músicas ficaram muito boas. E esse foi um ponto que eu critiquei muito em Hazbin Hotel. Nossa, lá a gente tem uma metralhadora de música, onde temos até 3 músicas em um mesmo episódio. Enquanto em Helluva Boss é justamente o contrário, nós temos pouquíssimas músicas. Eu acho que é tipo uma a cada 3, 4 episódios. Mas em compensação, elas são muito mais memoráveis e especiais. Quando tem uma música, você sente que ela foi feita com paixão, para trazer um sentimento muito mais forte para aquele momento. Não são só umas musiquinhas nada a ver, que só estão lá para cumprir meta e encher o saco. Elas servem para alguma coisa na história e são boas mesmo. E se você discorda de mim, eu sinceramente quero que você Vai tomar no seu cu.
Como dá pra ver, eu adorei Helluva Boss e quase dormi vendo Hazbin Hotel. E eu poderia dizer que sim, Helluva Boss é a série perfeita desse universo criado pela Vives e Pop. Isso se nós não tivéssemos algo chamado de Helluva Boss segunda temporada. E é uma bosta! Opa, Matroz da edição aqui. Então, enquanto eu tava editando aqui, eles lançaram o trailer anunciando a suposta segunda temporada de Helluva Boss. Mas isso ficou muito confuso, porque tipo, a segunda temporada não seria essa daqui que saiu após o episódio 8? Tanto que tá até escrito ali, ó, Finale e Season 2 nos episódios seguintes. Então eu não tô entendendo mais nada aqui, tipo. Claro que no próximo vídeo eu vou falar desses episódios aqui, né? Pois afinal eu não posso falar de alguma coisa que não saiu ainda, né? Mas isso não muda o fato que esses episódios aqui são uma bosta.